Pessoal, esse é o vídeo de número 7 da série Arrebatamento. Nós estamos estudando esse assunto tão importante porque nós podemos entender, que a palavra arrebatamento é o mesmo que convocação. É Deus, o Pai, dando uma palavra de ordem, o arcanjo tocando a trombeta e convocando Cristo em nós para recebermos o reino. Então o arrebatamento vai ser um dia glorioso, um dia maravilhoso. E uma coisa que eu tenho ensinado para vocês é que o arrebatamento é no último dia da grande tribulação, no final, não é antes. Eu até gostaria, queridos, que fosse antes, tá? Eu gostaria porque ia salvar minha pele, como se diz, humanamente falando. Mas não é isso que está nas Escrituras e o que vale é o que está nas Escrituras, tá certo? Conforme nós estudamos no vídeo 6, nós lemos uma parte do artigo do irmão Brian, a origem do ensino de um arrebatamento pré-tribulacional. Eu vou continuar lendo aqui agora, para que vocês tenham mais clareza, tá certo? Mas eu gosto sempre de falar uma coisa no início do vídeo. Nós sabemos que a vinda do nosso Senhor está próxima e devemos orar pedindo ao Senhor o fruto do Espírito, que é o amor. Devemos pedir pelo Espírito de amor, que é um dos 7 Espíritos de Deus, relatado em Isaías 11:2. Devemos clamar pelo Espírito de amor, que o fruto do Espírito possa crescer dentro de nós, da nossa esposa e filhos, para que de fato a gente rompa esse tempo do fim, cumprindo toda a vontade de Deus, ok? Então eu vou ler de novo aqui Daniel 7:25, que é um texto muito chave que nos mostra que a igreja, que os santos estarão, a igreja de Israel estará aqui até o final da grande tribulação. Esse reino, diferente, falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então nós vemos aqui que o anticristo, ele vai ser muito feroz e o nosso Pai vai nos entregar nas mãos dele e também o povo de Israel para completar a medida de pecado do anticristo e dos reinos desse mundo, para que a ira de Deus venha sobre essas nações, sobre os reinos, tá? Então uma coisa importante a gente entender que aqui fala claramente 3 anos e meio, que é a segunda metade da semana descrita por Daniel, em Daniel 9:24 em diante, ou a segunda metade dos 7 anos, dos últimos 7 anos, antes de terminar essa era para entrar a era messiânica, a era de Cristo reinar sobre a terra. Então vou continuar a leitura aqui do artigo, O artigo foi traduzido pelo irmão Felipe e o autor é um irmão chamado Brian, tá? Eu vou seguir a partir desse ponto aqui. As visões de Margaret eram bem conhecidas por aqueles que visitavam sua casa, entre eles John Nelson Darby, do grupo Os Irmãos. Dentro de poucos meses, sua concepção profética distintiva foi refletida na edição de setembro de 1830, no The Morning Watch, e na primeira Assembleia dos Irmãos em Plymouth, Inglaterra. Os primeiros discípulos da interpretação pré-tribulacionista frequentemente a chamavam de uma nova doutrina. Queridos, isso aqui é muito perigoso, Conforme nós vemos em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2, que o conhecimento ele incha, ele produz orgulho, mas que o amor edifica, ele constrói. Então nós temos que entender que o conhecimento científico, o conhecimento religioso, o conhecimento bíblico, qualquer tipo de conhecimento, se a busca desse conhecimento não é por amarmos ao Senhor e cumprirmos a vontade dele, a missão que nós temos, de viver para ele aqui na terra, esse conhecimento vai produzir inchaço, orgulho, soberba, E foi o que aconteceu com esses irmãos. Quem não teve a oportunidade de ler, leia o livro do título Os Irmãos, da editora DLC. Você vai ver o que aconteceu no final desse movimento, que iniciou muito bem, sendo muito bíblico. Os irmãos se dividiram entre si no final, por causa de orgulho, por causa de desentendimentos até doutrinários. Então vamos seguir lendo aqui. John Nelson Darby ele viveu de 1800 a 1882. Ele foi o líder do movimento Os Irmãos e pai do dispensacionalismo moderno. Tomou o novo ensino de Margaret MacDonald sobre o arrebatamento, fez algumas mudanças. Ela ensinava o arrebatamento parcial de crentes.
enquanto ele ensinava que todos os crentes seriam arrebatados, e incorporou seu entendimento dispensacionalista da Escritura e profecia. Darby gastaria o resto de sua vida falando, escrevendo e viajando para espalhar a nova teoria do arrebatamento. Os irmãos de Plymouth admitiam abertamente e até mesmo se orgulhavam do fato que entre os seus ensinos estavam alguns totalmente novos, que nunca tinham sido ensinados pelos pais da igreja, escolásticos, medievais, reformadores protestantes e muitos outros comentaristas. Queridos, a questão do orgulho é muito grave. Não podemos aceitar nenhuma gota de orgulho. A palavra diz em Jeremias 9, 23 e 24, que nós só podemos orgulhar de conhecer o Senhor e saber como Ele age na terra, que é com misericórdia, justiça e juízo. Não podemos orgulhar de mais nada. É muito sério o orgulho. E, queridos, preste atenção. Nunca foi ensinado antes de 1830 que o arrebatamento da igreja seria antes da grande tribulação. Nunca foi ensinado. Não tem uma linha escrita, não tem um livro, não tem um registro. Nada. John Nelson Darby foi o primeiro a divulgar esse ensino. O maior responsável pela ampla aceitação do pré-tribulacionismo e dispensacionalismo entre os evangélicos foi Cyrus Ingerson Scofield. Ele viveu de 1843 a 1921. Ele conviveu com John Nelson Darby. C.I. Scofield publicou sua Bíblia de referência Scofield em 1909. Essa Bíblia, que expunha as doutrinas de Darby em suas notas, se tornou muito popular em círculos fundamentalistas. Na mente de muitos professores da Bíblia, pastores fundamentalistas e multidões de cristãos professos, as notas de Scofield eram praticamente igualadas à palavra de Deus. Se uma pessoa não aderia ao esquema dispensacionalista e pré-tribulacional, ele ou ela seria quase que automaticamente rotulado de modernista. Hoje existe uma abundância de livros advogando a teoria do arrebatamento pré-tribulacional e o entendimento dispensacionalista dos fins dos tempos. Dado o fato que entre os cristãos professa o arrebatamento pré-tribulacional ainda é freneticamente popular, uma comparação dessa teoria com o ensino bíblico está justificada. Veremos que os argumentos típicos oferecidos em favor dessa teoria estão em conflito com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, esse texto foi extraído e traduzido do livreto O Arrebatamento Pré-Tribulacional, que seria Is the Pre-Tribulation Rapture Biblical, de Brian Schwertley, que na verdade o título do livro é uma pergunta, né? Se o arrebatamento seria antes da grande tribulação. Né? Queridos, o arrebatamento ele não vai ser secreto, os mortos vão ressuscitar, vai abalar o mundo. As pessoas vão ver os mortos ressuscitados. Então, a vinda de Cristo é um evento só, que acontece a ressurreição dos mortos, e nós, junto com os nossos irmãos mortos, nós somos arrebatados. Encontramos com o Senhor na nuvem de glória, nos ares. E aí vamos descer com o Senhor em Jerusalém para reinar com Ele para sempre. E eu queria que você guardasse muito bem, né, quando as Escrituras falam, né, nós já aprendemos sobre isso, né, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, 1 Coríntios 15, 51 e 52, nós estudamos nos vídeos anteriores, inclusive eu te recomendo ver do vídeo 1 até o 7 aqui para você entender a construção do entendimento. Nós aprendemos que é no soar da última trombeta. A última trombeta é o final da grande tribulação. São 7 selos, 7 trombetas e 7 cálices da ira de Deus. Então nós estaremos aqui até o final. Como eu já falei no início do vídeo, eu gostaria que o arrebatamento fosse antes da grande tribulação, mas não vai ser. E essa teoria pré-tribulacionista, ela é muito terrível, porque faz com que os irmãos vivam de qualquer maneira. E não podemos viver de qualquer maneira. Nós precisamos comprar azeite. Ser como aquelas virgens prudentes que tinham azeite na vasilha e azeite na lâmpada. O que é o azeite? Azeite era para produzir iluminação. Azeite, queridos, para mim, fala dessa vida no Espírito. Porque existem duas maneiras de sermos cheios do Espírito. Lendo a Bíblia, a palavra de Deus, e orando. Orando e lendo a Bíblia que somos cheios do Espírito Santo. Né? Conforme as Escrituras falam, né? Efésios 5,18, Paulo vai falar, né? Fale entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, enchendo do Espírito Santo. Então, quando eu falo oração, eu estou falando dessas ações de cantar, de orar, né, e ler a palavra de Deus. É assim que se enche do Espírito Santo. Inclusive,
Jesus disse em João 6,63, ele disse, as minhas palavras são espírito e vida. Queridos, a palavra de Deus é espírito e vida, ela é espírito. Quando você lê a palavra de Deus com o coração puro, querendo encontrar Cristo, o seu espírito é aquecido, nós somos cheios do Espírito Santo. Então é tempo de comprar azeite. E para mim, azeite fala de uma vida no Espírito. Para que nós temos o Espírito Santo? Está escrito aí, lá em João está escrito claro. O Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade, que é o Filho de Deus, e o Espírito Santo nos anunciaria o futuro. Queridos, então, qual que é a obra do Espírito Santo em nós? É isso mesmo, nos mostrar Cristo como Filho de Deus, como Senhor, como Messias, como o Rei que há de vir. O Rei que é o general do exército do povo de Deus, que vai vir reinar nessa terra. Então, queridos, eu quero resumir aquele azeite ali das virgens como a revelação das Escrituras, a revelação da pessoa de Jesus, pelo Espírito Santo dentro de nós, produzindo em nós a imagem de Cristo, produzindo em nós o fruto do Espírito para resistirmos o tempo do fim. Então não tenha medo, né? O nosso Pai é o Rei dos céus e tudo que Ele faz é certo. Eu vou encerrar esse vídeo lendo Daniel 4,37, uma declaração de Nabucodonosor que diz assim, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que Ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros, e Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. O nosso Pai é o Rei dos céus, Ele vai cuidar de nós, da igreja e de Israel no tempo do fim. Claro que alguns irmãos vão morrer, mas muitos resistirão e passarão a grande tribulação e serão arrebatados. Então nós temos que entender que tudo que o nosso Pai faz é certo e justo. Então não tenha medo. Atos 9 diz que o Espírito Santo é quem nos dá coragem. O Senhor vai nos encher de coragem, tanto para passar pela tribulação, quanto, se caso for necessário, darmos a nossa vida pelo Senhor. Não tenha medo, tenha fé. Né? A palavra lá em João 16,33, quando Cristo disse, né? Não tenham medo, né? Tenham bom ânimo. Né? Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A palavra bom ânimo ali é tenham fé e coragem. Nós devemos pedir a Deus, pedir a sabedoria. Peça fé e coragem ao Senhor. Shalom seja sobre você e sua casa. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal. E se for possível, compartilhe com seus contatos essa série Arrebatamento. Um abraço grande. Que a graça do Senhor continue sobre todos nós. Até o próximo vídeo.